Bom dia, pessoal. Eu estou fazendo aqui a tentativa de estar num outro lugar da casa para que o pessoal possa dormir. Pronto. Aqui acho que dá para enxergar o suficiente. Tem um pouco de luz atrás, então não dá para ver direito, né? Mas tudo bem, aqui acho que dá o suficiente. Pronto. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer perguntas e respostas. Então, eu vou esperar mesmo pelas perguntas de vocês e a gente começa a conversar. Hoje não vai ser uma conversa guiada, como tem sido todas as outras, porque muitas perguntas vinham surgindo e eu não estava dando conta de responder todas elas. Então, achei uma boa ideia ter uma manhã, uma conversa só para a gente tirar dúvidas. Vai ter um ou outro latido de cachorro no fundo, a gente não consegue fugir disso. Mas espero que dê para ouvir, espero que esteja tranquilo. Bom dia. Então a gente faz cerca de meia hora a 40 minutos de conversa, até mais ou menos 9h40, e aí a gente retoma, tá bom? Bom, tem uma pergunta técnica e uma pergunta de método. A pergunta técnica do Grudinho de Mãe, se nós iremos cancelar o curso de Maringá. O curso de Maringá é o curso de formação de professores assistentes no método Montessori, que esse ano tem uma edição agendada para Maringá e uma edição agendada para São Carlos. Não sei, Grudinho de Mãe, para ser muito sincero com você, não sei, nós estamos conversando. A Sheila, que é a outra docente do curso, a Nathalie, que é a diretora da escola, que hospedará ou hospedaria ou hospedará numa outra data o curso, e eu. Nós estamos conversando para ver qual a melhor atitude a tomar. Se a coisa continuar galopando dessa maneira, eu acho que o cancelamento será inevitável. Eu gostaria de evitar, porque eu não tenho muito como agendar outra data para curso de assistentes esse ano. O curso de assistentes é muito grande, então é complicado. Mas eu não gostaria de cancelar. Então nós estamos vendo tudo o que é possível. A primeira medida que tomamos foi o aluguel de tendas bem grandes para que todo mundo pudesse fazer o curso ao ar livre, num ambiente hiperventilado, claro, no jardim da escola, que é enorme, e então já seria um outro modelo de curso e tudo. Mas não sei. Nesse momento não sei. Nós estamos conversando para definir a melhor coisa a fazer agora. A Karina. Quero entender um pouco como funciona Montessori nos primeiros meses de vida. Vou te sugerir 2 livros muito bons para você ler sobre o primeiro ano, então os primeiros meses até 1 ano de idade. Um desses livros se chama A Criança Alegre. A Criança Alegre. Você encontra esse livro na Amazon para comprar, tá? Tanto em edição eletrônica quanto em edição impressa. A Criança Alegre é um livro da Susan Stephenson, que é professora de professores em Montessori, e ela fala bastante sobre a criança de até 1 ano de idade. E um outro livro que vai te servir muito bem é O Método Montessori na Educação dos Filhos. O Método Montessori na Educação dos Filhos, do Tim Selden. O Método Montessori na Educação dos Filhos vai falar sobre as crianças até 6 anos, mas tem também
uma preocupação com os bebês de menos de 1 ano. Então, dê uma olhada nesses 2 livros. Você encontra com a maior facilidade pela internet. E no Lar Montessori também tem alguma coisa. De forma muito geral, nesse começo da vida, a gente deve dar colo para a criança quando a gente vai sair de casa ou vai passear na rua e tal, e deixar a criança em liberdade quando estamos em casa, em ambiente seguro. Nessa época agora, basicamente só deixar a criança em liberdade em casa mesmo, né? Então, preparar espaços nos ambientes da casa, no chão, onde a criança possa ficar em liberdade. Então, você pode colocar uma manta dobrada, você pode colocar um tatame, você pode colocar uma esteira coberta com um edredom, uma coisa assim, onde a criança possa ficar em liberdade. Às vezes a gente instala um espelho ao lado dessa área de movimento, se ela é permanente. Se ela for provisória, aí não, aí a gente não instala nada, né? E há uma sequência de móveis também que são usados com as crianças dessa faixa etária. Você encontra os modelos para fazer esses móveis e as dicas de como se faz no grupo Montessori para Famílias do Facebook, tá? São móveis para exercício da visão. Então, primeiro é um móvel em branco e preto, porque a criança só enxerga altos contrastes. Depois é um móvel com cores fortes, depois é degradê. Então, é um móvel para exercício da visão. Uma sequência de móveis. E aí, 2 coisas super importantes devem acontecer. Uma é que a gente deve conversar com esse bebê o tempo todo, né? Essa criança muito nova está em fase de aquisição de linguagem. E a aquisição de linguagem exige que a criança seja exposta a muita linguagem. Então, a gente deve falar bastante com ela, explicar para ela o que estamos fazendo, contar para ela por que estamos fazendo as coisas, mesmo que ela não entenda, ela não vai entender ainda, mas ela vai ter contato com muita linguagem e esse contato serve como matéria-prima para que ela lá na frente fale, não é? Ela vai guardando a estrutura das frases, ela vai guardando as combinações das palavras, vai guardando palavras e lá na frente ela usa. Então, conversar é muito bom. E é bom dar a essa criança a chance do exercício, do trabalho, que a gente chamaria em Montessori, né? Então, se ela já senta, a gente pode ter uma cesta dos tesouros, a gente pode ter uma cesta de bolas, enfim, há uma série de pequenos materiais que a gente pode oferecer para essa criança. De novo, eu vou te sugerir o Grupo Montessori para Famílias. Lá você vai encontrar álbuns feitos pela moderação do grupo com sugestões de atividade para cada faixa etária. E essas 3 coisas, então, são muito importantes. A primeira é não deixar a criança presa. Então, não deixá-la num bebê conforto, num carrinho, num colo, num cercado e no berço o tempo todo. Essa criança precisa de colo e carinho, é claro, mas ela também precisa de liberdade para o desenvolvimento. Então, ela deve ter essa chance de liberdade também. A segunda coisa, muita linguagem, muito bate-papo, muita conversa. E a terceira coisa, oportunidade de trabalho. Tá bom? E aí, para ver quais são os trabalhos que essa criança pode fazer, dê uma olhada no Grupo Montessori para Famílias, no álbum correspondente à faixa etária do seu filho. Tá bom? Agora deixa eu descer aqui, que eu tenho certeza que lá embaixo tem mais coisas. Como introduzir o método quando a criança já tem 3 anos e já está acostumada com os hábitos em casa? É a coisa mais fácil, assim, sinceramente. Aos 3 anos é perfeito para começar. Eu não quero diminuir os seus esforços, mas te dizer que o sucesso é certo, assim. Porque com 3 anos de idade, as crianças têm um enorme prazer em tudo que a gente costuma oferecer em Montessori. Então, vamos lembrar que quando a gente diz que a criança pode fazer o seu próprio café da manhã, que a criança pode lavar a louça, que a criança pode arrumar a cama, nós não estamos falando de obrigar a criança à ponta de faca a fazer todas essas coisas. A gente está falando de convidar, de seduzir a criança
para experimentar essas coisas, para se aprofundar nessas coisas. Então, como é que a gente pode começar? A gente pode começar melhorando a vida dela. Então, na cozinha, a gente pode colocar coisas na altura dela. Na lavanderia, a gente pode colocar coisas na altura dela. No banheiro, a gente pode colocar as coisas na altura dela. E aí, na hora do banho, a gente comenta com ela, veja, o sabão e o sabonete e o shampoo estão ali, ó, para você poder pegar quando você quiser. E depois na cozinha também. Olha, o seu prato está ali na gaveta, então na hora de comer você pode levar comigo. E a gente vai conversando com a criança e mostrando e convidando e seduzindo a criança para fazer um uso mais ativo do seu ambiente. E aos poucos essa criança vai aderindo, aos poucos ela vai fazendo. Uma segunda coisa que a gente vai colocar em prática, um pouco depois que a criança já acha o ambiente legal, uma segunda coisa que a gente vai colocar em prática é convidá-la a guardar as coisas. Depois que ela usou, ela coloca de volta no lugar. Mas um primeiro passo é começar a usar, né? E aí a gente coloca, e a gente coloca com ela, e aí ela coloca sozinha. Então, essa evolução é gradativa. A primeira coisa importante é o trabalho. E se nós estivermos em casa e tivermos um tempinho a mais agora nessa época, é um bom momento para começar, porque a gente vai estar junto com a criança o tempo todo e a gente tem a chance de reforçar os convites, de reforçar a sedução. Sedução é uma palavra que a Montessori usa, tá? A sedução da criança para usar os materiais. E a gente também tem o convite, a oportunidade de reforçar a ordem básica de todas essas coisas, né? Então a gente pega, a gente usa, a gente coloca de volta. Essas regras a gente também tem uma chance de manter mais estáveis agora que todos nós estamos em casa. Quando eu digo manter as regras mais estáveis, é importante destacar que eu reconheço muito tranquilamente que estamos vivendo um momento de exceção. E então as regras podem ser outras. Você pode flexibilizar várias coisas. Mas é importante manter fixas aquelas três coisas que a gente sempre considera em Montessori. A criança não deve poder fazer as coisas que a prejudicam, a criança não deve poder fazer coisas que prejudicam ao outro e a criança não deve poder fazer coisas que danificam o ambiente, né? Nessa época agora, a gente vai ser um pouquinho mais flexível com algumas coisas. Então, a criança quer passar um pouco mais de tempo no sofá, ou deitada, ou jogando um videogame, ou assistindo uma televisão, a gente tende a permitir um pouco mais. Pelo menos as famílias nas quais os dois continuam trabalhando, né? É o nosso caso aqui em casa. O ritmo de trabalho não mudou, a diferença é que a gente está fazendo ele de casa. Então, a gente tende a permitir um pouco mais essas coisas, mas ao mesmo tempo a gente precisa cuidar dessa criança. Então, se você puder ter atividades juntos com frequência, preparar a comida, cuidar do bichinho de estimação, colocar água nas plantas da varanda, todas as coisas que a gente puder fazer junto, a gente também deve fazer junto, para que a criança faça mais coisas que fazem bem a ela do que aquelas que não fazem tão bem assim. Tá bom? Grudinho de mãe de novo. A gente está fazendo de tudo para que o curso possa acontecer. Eu também fui comunicado de que aeroportos estão trabalhando com adiamentos e cancelamentos com uma política muito diferente da habitual. Mas, outra vez, nós estamos fazendo tudo para que o curso possa acontecer. O aluguel das tendas foi uma medida drástica e cara que a gente tomou para que o curso pudesse acontecer. Vamos ver se isso é suficiente ou não. Nesse momento, infelizmente, as coisas estão muito, muito mais além do nosso controle do que seria confortável. Sabes dizer quais são os pré-requisitos para traduzir um livro? Acho que não, assim, não sei. É necessário ser um tradutor ou encontrar um tradutor profissional, ter uma editora que edite o livro e, de resto, a aceitação do autor. Não, infelizmente, não sei quais são os pré-requisitos, não.
ao grudinho de mãe ainda, porque fico constrangido com a questão do cancelamento do curso. Eu também gostaria que ele acontecesse por motivos financeiros também, como você. Não é? Você comprou a passagem de São Paulo. Esse curso representa para mim uma parte muito, muito importante da renda da minha família. Então, do ponto de vista econômico, financeiro, faz uma diferença contundente não acontecer o curso, tá? Então, um outro motivo que eu tenho para que ele não seja cancelado é esse, mas eu me recuso a colocá-lo acima da segurança dos participantes, na verdade. Então, se não houver nenhuma outra maneira de manter os participantes do curso completamente seguros, aí ele vai precisar ser cancelado. Mas nós estamos buscando uma forma disso não ser necessário. Vamos ver. A criança de 3 anos que se expressa em alguns momentos de forma agressiva, independente de quem seja o premiado, temos tentado identificar qual a necessidade dessa criança, o que sugere. Jaque, muitas das vezes a agressividade é produto da ansiedade. Mas muitas vezes mesmo, assim, olhar para a agressividade como produto da ansiedade é o jeito mais fácil que eu encontrei até hoje de resolver a questão da agressividade. É muito, muito frequente que esse seja o problema. Então, se a gente olhar para a agressividade como consequência da ansiedade, o que a gente precisa procurar não é a causa da agressividade, o que a gente precisa procurar é a causa da ansiedade, né? E como é que se procura a causa de uma ansiedade? Bom, a gente pode pensar que essa criança pode estar dormindo pouco, essa criança pode estar recebendo pouca atenção, menos do que o comum. Os pais podem estar ansiosos, nessa época isso não é difícil, então a gente pode estar ansioso e isso impacta o bem-estar emocional da criança e conduz a criança também à ansiedade. Essa criança pode estar saindo pouco e então, na época que nós estamos, muitos de nós vamos enfrentar questões de agressividade porque as nossas crianças estão saindo pouco e muitos de nós moramos em espaços bem pequenos. Então, quando a gente mora num espaço muito pequeno e as nossas crianças não têm como sair de casa para uma praça, para um parque, para ter movimento e tudo, é muito difícil, né? Eu estava pensando outro dia que, por exemplo, dentro de prédios, né, com parquinho, prédios com quadra ou coisas assim, se poderia fazer uma lista entre os moradores que têm crianças para fazer uma escala de uso desse espaço, para que a gente nunca vá junto, mas para que as crianças possam ir, né? Então, porque ir junto é ruim, porque tem aglomeração, porque as crianças vão se tocar e tudo. Mas se a gente puder ir separado, usar esse espaço do prédio, por exemplo, ou o espaço térreo do prédio, mesmo que seja para um pega-pega, sabe, em família, essas coisas podem ajudar demais. Então, fazer uma lista com os outros moradores, por grupo de WhatsApp, por bilhete no elevador, eu não sei, para definir um uso desse espaço, pode ser uma maneira de aliviar um pouquinho o confinamento das crianças e elas se sentirem um pouco melhor. E daí, com essas medidas todas, de menos TV, um sono melhor, mais atenção, mais brincadeira, mais trabalho e um uso, ainda que muito moderado e restrito, mas um uso possível do espaço ao ar livre para um exercício assim mais amplo e tudo, pode ser muito bom. Tá bom? Eu penso agora, Jaque, e para todo mundo, o meu irmão é professor de Educação Física e Informação e ele trabalha com parkour, que é um tipo de exercício físico que as crianças, que os adultos fazem, que crianças fazem, que jovens fazem. Ele não gosta que eu diga que as crianças fazem, todo mundo faz. Mas ele tem uma série de exercícios para se fazer dentro de casa. E numa época aqui de muita chuva, aqui onde moro, ele estava aqui, chovia dia e noite, e ele fez alguns exercícios com fita crepe no chão para o meu filho. E foi maravilhoso.
Vou conversar com ele e ver se ele não pode conversar com vocês também e fazer alguns exercícios desse no chão da casa dele e mostrar para vocês como que se faria com bloquinhos, com fita crepe, com coisas muito, muito simples, almofadas que a gente tem em casa, o que a gente já tem mesmo, para tornar a casa um espaço de exercício físico, que às vezes fica faltando para as nossas crianças nessa época. Ah, eu não indico escolas. Thay Bernardes. Eu não indico escolas. Você pode encontrar as escolas credenciadas à Organização Montessori do Brasil na página do OMB. Você pode encontrar os critérios que nós finalmente conseguimos instituir para credenciamento de escolas também ali. E você pode comparar a escola que você visitar com os critérios que a gente tem. Nem todas as escolas já passaram pelo filtro. Então você pode olhar as escolas, olhar os critérios e comparar. Por enquanto é isso que eu posso te sugerir, tá bom? Eu também tenho um mapa de escolas montessorianas no Lar Montessori e você pode olhar as escolas daquele mapa, elas respondem um questionário para estar ali e você tem acesso às respostas do questionário quando você clica nas escolas. E aí você pode verificar um pouco se a escola tem área verde, se os professores têm formação e coisas desse tipo, tá bom? O grupo de Facebook que sugeri até agora é Montessori para Famílias. O nome do segundo livro que falei, bom, os dois livros que falei foram A Criança Alegre e O Método Montessori na Educação dos Filhos. A Criança Alegre e O Método Montessori na Educação dos Filhos. E o grupo de Facebook Montessori para Famílias. Bom dia, Kátia, tudo bem? Bom dia para todo mundo que foi chegando e que eu não vi chegando, pessoal, desculpem. O curso A Mente da Criança está previsto para quando? Vai acontecer uma versão online dele no final da próxima semana. Eu gosto demais do meu trabalho e me coça não poder dar os cursos que eu gosto de dar. Assim. Eu tinha curso para esse final de semana próximo agora no Casulo, em Fortaleza, e essa é uma frustração muito grande para mim não poder estar lá. É uma escola que eu gosto, não é segredo. É uma escola que eu gosto muito. É uma escola com a qual eu tenho uma parceria já há 7 anos. É, é, uma relação de compartilhamento de conhecimento, de companheirismo. Eu conheço as professoras da escola, converso com as professoras e as diretoras há muito tempo. É uma escola que tem um espaço muito agradável e onde os cursos correm bem. Eu sempre chego um pouco antes ou fico um pouco depois para fazer observação nas salas, porque aprendo observando as crianças. É uma escola que funciona de acordo com aquilo que a Associação Montessori Internacional pede. Então, aprendo bastante e não poderei estar lá, não é? Outras coisas que não posso estar fazendo são um grupo de estudos na Senses Montessori School, aqui em São Paulo, que é uma outra escola que eu gosto muito de estar junto, e que tem uma equipe que estuda e duas diretoras que privilegiam a questão do estudo, então me convidam para estar lá com as professoras e tudo, e eu não posso nem fazer o grupo de estudos que eu adoro e para o qual eu estudo o mês inteiro, nem fazer o curso no Casulo, que eu antecipo bastante porque gosto dos diálogos que tenho quando estou lá, e não sei a essa altura se vamos mesmo conseguir evitar o cancelamento da formação de professores, que também é uma frustração muito grande, porque a formação de professores é uma conquista enorme para mim, com a anuência de pessoas que eu admiro e que concordaram que o curso existisse. Eu conversei com pessoas para saber se achavam que eu poderia dar um curso assim, e algumas pessoas que admiro muito concordaram que esse curso existisse e apoiaram a criação dele. Então, o cancelamento dele me pega fundo. Eu não sei se ele vai rolar, mas eu já estou ansioso. E por causa de tudo isso, eu decidi mudar os cursos para a internet. Independente das quarentenas, alguns cursos vão acontecer, porque é uma coisa que eu preciso, é uma coisa que as famílias precisam, é uma coisa que faz bem, e então eu decidi mantê-los. A Mente da Criança e o curso de Introdução ao Método Montessori vão acontecer no próximo final de semana, online,
pelo Facebook, em grupos secretos por inscrição, tá? Você pode encontrar o link para inscrição e para participação dos cursos na biografia aqui do Lar Montessori no Instagram, tá? Tem lá tudo descritinho, assim, quando é que vão acontecer as aulas ficam disponíveis para assistir depois, tudo está bem descrito, bem pormenorizado ali, tá bom? O curso de formação online, Júlia, quero, e talvez eu faça, vamos ver. Se o curso, se não rolar de nenhum jeito, se a gente não conseguir fazer ao vivo de nenhum jeito, eu vou tentar. Eu vou tentar uma parceria com alguma escola, eu vou tentar emprestar materiais e vou tentar fazer o curso de algum jeito. Tá bom? Vamos ver. O curso de abril na escola Senses ainda está confirmado? Está, Eve. Por enquanto está de pé. Não tenho certeza. Espera aí. Já não tenho certeza. Eve, não lembro. Eu acho que tá, mas não tenho certeza. Eu vou olhar nos meus e-mails se cancelamos isso ou se mantivemos isso de pé. E vou olhar na agenda também o que fiz. A Kátia comenta aqui, esta noite a criança teve uma noite muito agitada, falta de natureza, que era nosso hábito diário de movimento. Nós vamos enfrentar isso também. Estava pensando em trabalhar o método junto com a teoria da logoterapia. Pode me ajudar? Infelizmente, eu não conheço logoterapia suficiente. Mas, se você for colocar essa questão no grupo Montessori para famílias, tem gente lá que conhece e que vai poder conversar com você. No grupo Nação Montessori, provavelmente também tem gente que conhece e que vai poder conversar com você. Eu sei que esse diálogo existe, eu não conheço logoterapia para fazer o diálogo, mas eu sei que ele existe, eu sei que tem gente começando esse diálogo e ele é possível. Então procure no Montessori para Famílias e no Nação Montessori, você deve encontrar alguma coisa. Há alguns dias o meu filho vem enrolando durante as refeições. Seria correto eu limitar tempo para ele comer? Acho que limitar tempo não, porque aí o que a gente faz no final? Se ele não acabou de comer, a gente tira o prato e ele fica com fome. Quer dizer, eu acho que a consequência é um pouco grande demais, então acho que não. Acho que se as coisas estão fora da ordem, há alguns dias as coisas já estavam fora da ordem, né? Se as coisas estão fora da ordem, fora do comum, é normal as crianças terem sintomas de que as coisas estão fora da ordem e fora do comum. E esse atraso para comer, ou uma resistência para tomar banho, ou muito tempo no banho, essas coisas todas a gente deve esperar. É por isso que a gente está fazendo as meditações com Montessori, para que a gente desenvolva também uma enorme paciência com esse momento, uma enorme apreciação da exceção que esse momento é, né? Então, se ele está demorando um pouco mais, eu acho que tudo bem demorar um pouco mais, sabe? A gente talvez não esteja com horários tão restritos quanto normalmente está. De resto, a gente pode ficar por perto e lembrar a criança que ela está comendo, porque às vezes ela realmente esquece, né? Às vezes a criança realmente não lembra que ela está comendo. Ela lembra de outras coisas, ela pensa em outras coisas, ela conversa. E a gente não deve ter, se esse é um problema, se a criança está demorando muito, a televisão ligada, a gente não deve ter coisas em cima da mesa que possam distrair a criança. A gente usa o tempo na mesa para comer, né? E daí isso pode também colaborar para que a criança coma de forma assim, um pouco mais rápida mesmo, tá bom? Pessoal, eu não vou conseguir responder todas as questões de vocês. Eu já esperava isso, são 9, quase 9h40. E então tenho um convite / pedido para fazer para vocês. Hoje, mais tarde, eu vou precisar fazer alguns testes para a transmissão dos cursos online do próximo final de semana. Esses cursos iam acontecer num ambiente completamente controlado. Eles iam acontecer num coworking que está trabalhando só com salas isoladas e está trabalhando com práticas de higiene iguais às dos hospitais. E então eu ia usar esse coworking porque dessa maneira seria seguro,
não é? E exclusivamente para essa finalidade. Mas, provavelmente, com a quarentena decretada ontem pelo governo do estado de São Paulo, esse coworking também não vai poder receber o curso. Então, ele vai ter que acontecer aqui de casa. E como ele vai ter que acontecer aqui de casa, eu preciso fazer uma série de testes. São 3 dias inteiros, eu vou ter que compartilhar a internet com todo mundo em casa. Quando a gente faz as manhãs e as meditações assim, eu estou usando sozinho, que está todo mundo dormindo. Mas para fazer 3 dias inteiros, vai haver um compartilhamento de internet, vai ter barulho, vai ter uma série de coisas que eu preciso aprender a lidar e como fazer para funcionar direitinho. Por isso, hoje, às 4 horas da tarde, às 16, então, às 4 horas da tarde, eu vou fazer um teste pelo Facebook do Lar Montessori, tá? Não vai ser pelo Instagram. Pelo Facebook do Lar Montessori, eu vou fazer mais uma transmissão ao vivo de perguntas e respostas. Ela vai ser picada. A gente vai fazer, aí talvez tenha que desligar e começar outra, e fazer de novo, e desligar e começar mais uma, porque nós vamos testar a internet aqui de casa, em vários cômodos diferentes, e conforme testo, aproveito o teste para ir respondendo as perguntas de vocês. Assim, eu consigo aproveitar para fazer o teste, mas vocês também conseguem aproveitar para ter as perguntas de vocês respondidas, tá bom? Fica mais legal do que ficar só me dizendo se o sinal tá bom ou se o sinal tá ruim, tá certo? Então, a gente vai fazer isso às 4 horas da tarde de hoje, às 16 horas. Nós vamos começar com uma transmissão e talvez a gente faça umas 2 ou 3, a depender de como a internet e o barulho responderem pra gente. Tá bom? Pessoal, agora no finalzinho, eu gostaria de fazer como a gente tem feito sempre, a nossa respiração, para a gente se preparar para o dia que está chegando, tá? Eu acho que pelas perguntas de vocês fica muito claro para mim e fica muito claro para vocês que o momento é instável e que as nossas crianças estão respondendo com toda a instabilidade que elas respondem quando as coisas ficam fora da ordem. Então, o que a gente vai fazer agora é mesmo respirar um pouco, como a gente tem feito todos os dias. Nós vamos soltar aquilo que a gente estiver segurando, descansar as nossas mãos, pode ser na mesa, pode ser no colo, deixar a coluna reta e os ombros abertos e vamos respirar. Seus olhos podem ficar fechados ou eles podem ficar abertos e você olha para baixo, para evitar distrações. Vamos respirar e lembrar que a nossa respiração continua aqui, que a ordem de inspirar e expirar continua aqui, que a coluna pode ficar reta, os olhos podem se fechar por um instante e eu posso respirar fundo sempre que for necessário. Esse pode ser o meu ponto de partida todos os dias. A todo momento que as coisas parecerem sair do controle, eu posso respirar e me lembrar que a única coisa que eu posso realmente controlar é a minha inspiração e a minha expiração. Vamos lembrar que algumas pessoas não estão podendo controlar nem isso nesse momento. Algumas pessoas estão tendo dificuldades para inspirar e expirar. Então a respiração é importante. A respiração é algo que justifica a gratidão.
Inspire e sinta o ar entrando pelas narinas. Expire e sinta o ar saindo. Inspire e sinta todo o seu corpo. Expire e acalme o seu corpo. É normal ter vontade de sair correndo, abandonar a respiração e a meditação e sair correndo para fazer qualquer outra coisa, para se distrair de algum outro jeito. Não faça isso. Permaneça. Inspire e expire. Sinta o corpo querendo ir embora. Sinta a vontade de buscar a próxima forma de entretenimento. Sinta a ansiedade surgir e depois sinta a ansiedade desaparecer. Sinta o seu corpo e, ao expirar, relaxe. Sinta o corpo e relaxe. Perceba a sensação de maior tranquilidade, de alegria e bem-estar. Ou perceba o sucesso que você teve de estar aqui mesmo com a vontade do seu corpo de sair correndo. E perceba então a alegria do corpo descontraído ou a alegria da mente decidida. Permita que esse bem-estar, essa alegria, permeie todo o seu corpo, até as pontas dos dedos e das orelhas. Inspire profundamente e, ao expirar, relaxe. Relaxe todo o seu corpo. Abra os olhos. Diante de você, diante de nós, estão 24 horas que nós nunca vivemos. O dia começa agora completamente novo e nós podemos fazer dele o que a gente quiser. Então respire, retorne a você, retorne à sua família, retorne ao seu trabalho em casa, retorne à sua casa, dentro de você e fora de você. E vamos viver as próximas 24 horas da melhor forma que a gente puder. Tá bom? Um ótimo dia para vocês. Até amanhã. Aliás, não é até amanhã hoje, é até mais tarde. Às 4 da tarde tem mais uma sessão de perguntas e respostas. Da parte de vocês, vocês vão me ajudar
com o teste da internet aqui em casa e da minha parte eu respondo mais algumas perguntas que não tenha dado tempo de responder agora de manhã. Tá bom? Até mais tarde, pessoal.